Olá, que bom que você está aqui. Fico muito feliz de te encontrar aqui. Fico ainda mais feliz em saber que você está interessado em adquirir mais conhecimento. E eu tenho certeza que esse é um dos caminhos que vão deixar você em um outro nível. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alexandre Rocha, sou professor universitário. Eu já trabalhei muitos anos atendendo diferentes alunos com as mais diferentes necessidades e com os mais diferentes objetivos. E ao longo da minha trajetória, eu pude observar que existem algumas condições que fazem com que a gente se diferencie no mercado de trabalho. Uma delas é a necessidade, é o desejo por conhecimento. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais formação, quanto mais conteúdo eu conseguir adquirir, melhor e mais eficiente vai ser o meu trabalho. Não só do ponto de vista de entrega de resultado, mas do ponto de vista de entrega de valor. Quanto maior for o valor percebido pelo seu aluno, pelo seu cliente, maiores são as chances de você conseguir cobrar mais pelo seu atendimento. Então, esse é o caminho. Você conseguir entregar um trabalho de valor para você conseguir, em troca disso, receber mais por isso. Bom, essa aula, ela vai abordar alguns pontos sobre avaliação funcional, a avaliação de mobilidade de tornozelo, mas, sobretudo, como essas avaliações, esse conhecimento pode ser úteis para entregar um trabalho, um resultado de valor, e isso se reverter em uma remuneração mais interessante, mais justa para o seu trabalho. Então, uma das condições que a gente vai discutir e abordar é como se tornar um profissional premium. Quem é esse profissional premium? É aquele profissional que é reconhecido dentro do seu segmento, dentro da sua área. É aquele profissional que tem um nível de conhecimento acima da média. É uma autoridade em um determinado assunto, em um determinado conhecimento, para um determinado nicho de pessoas. Bom, esse profissional, certamente, ele tem condições de receber um valor, um pagamento acima da média. Então, a ideia é que a gente consiga, ao longo de uma trajetória, se tornar esse profissional premium. Para isso, existem algumas condições que são de suma importância. Uma delas é a sua capacidade de mostrar valor, entregar valor. O seu cliente precisa te enxergar como um expert de um determinado assunto. A gente sabe hoje que as pessoas que têm expertise, elas são mais procuradas e elas cobram mais por conta desse seu nível de conhecimento que é acima da média. E isso é justo. Bom, então, é importante que a gente consiga, de alguma forma, oferecer o que poucos fazem, que poucos oferecem, ou até mesmo oferecer o que muitos não sabem. Tendo esse entendimento, tendo esse nível de consciência, a gente consegue jogar um outro jogo. Bom, então é importante que a gente consiga oferecer soluções para os problemas dos clientes. Soluções essas pautadas na ciência. Por quê? Porque quando a gente tem uma base sólida, a gente consegue montar treinos embasado com justificativa científica, e isso faz com que você aumente a sua autoridade sobre um determinado assunto, sobre um determinado segmento. Então, hoje não cabe mais os treinos em cima de achismo. Nós precisamos de uma formação sólida, um conhecimento sólido, para a gente entregar soluções concretas, soluções que funcionem, soluções que tenham uma excelente relação de custo-benefício. Bom, portanto, a nossa capacidade de resolver problema está intimamente relacionado à nossa remuneração. Toda vez que a gente consegue resolver problema de forma objetiva, a gente acaba quebrando objeções, e essa quebra de objeção, ela atrai mais clientes, mais pessoas. Bom, outra condição que a gente não tem como discutir. Toda vez que a gente faz uma elaboração de treino pautado em ciência,
a gente aumenta a nossa autoridade. Por quê? Porque a gente consegue justificar os elementos daquela construção de treinamento com base em conhecimento técnico. Quando a gente nos direciona, quando a gente conversa com os nossos alunos utilizando uma linguagem técnica, isso acaba quebrando a objeção. Isso acaba diminuindo a chance desse aluno criar empecilhos para acreditar no programa que você está desenvolvendo. Isso gera mais confiança. A partir do momento que ele começa a te enxergar como um profissional diferenciado, ele tem menos chance de te trocar por um outro profissional e ele discute cada vez menos o preço que ele está te pagando, porque ele acaba entendendo o valor do seu atendimento. Bom, então, uma outra questão está relacionada à construção de valor e posicionamento. A partir do momento que a gente consegue mostrar valor, a partir do momento que a gente consegue se posicionar como um expert de um determinado segmento, isso vai fazer com que a gente atinja um outro nível. A gente vai começar a jogar um outro jogo. E esse outro jogo é um jogo onde a gente encontra as melhores oportunidades de remuneração. Bom, dentro dessa construção de valor existem algumas etapas e uma delas é a obtenção de conhecimento e entrega de valor para o seu aluno. Eu só vou conseguir entregar valor para o meu aluno a partir do momento que eu conheça o que eu estou fazendo. E essa obtenção de conhecimento é uma obtenção de conhecimento de fluxo contínuo. Ou seja, eu vou estudando, obtendo mais conhecimento, estudando mais, obtendo cada vez mais conhecimento. Então, eu tenho um ciclo que ele não pode ser interrompido. Obviamente, em alguns determinados momentos eu vou estudar mais, obter mais conhecimento, em outros determinados momentos eu vou precisar estudar menos para obter menos conhecimento. Mas o jogo é formação continuada. Esse conhecimento adquirido, ele aumenta a sua autoridade. Aumento de autoridade possibilita uma fala com mais clareza e segurança. E isso lhe traz mais autoridade. Tenho certeza que você, em vários momentos, você já teve insegurança de se posicionar para falar de assuntos que são rotineiros da nossa área, como, por exemplo, falar sobre hipertrofia, falar sobre treinamento, falar sobre organização de treino, porque nós sabemos que os nossos alunos eles nos questionam, perguntam o porquê das coisas. E muitas das vezes a nossa insegurança em falar sobre determinados temas gera uma fraqueza. E aí a gente abre precedente para esse nosso aluno nos questionar e nos colocar em dúvida. Bom, então eu preciso ter um nível de conhecimento elevado, sólido, para eu conseguir ter uma fala com clareza, com segurança. Não só no dia a dia com o meu aluno, mas nos momentos que eu preciso me posicionar na internet. Porque hoje a gente sabe que nós não podemos ficar ausente da internet. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos discutir temas, porque isso gera autoridade. Os nossos alunos precisam nos enxergar como um expert em um determinado assunto, uma autoridade. Então, eu preciso de um nível de conhecimento elevado para eu ter clareza, para eu ter confiança, para eu falar sobre diferentes temas e assuntos. Muitas das vezes, assuntos esses que rodeiam o nosso métier. Ou seja, os nossos alunos falam, nossos colegas falam, e muitas das vezes a gente não consegue nem explicar alguns temas, como, por exemplo, hipertrofia, fadiga, acidose, como o nosso músculo cresce. Então, são temas que são rotineiros, mas a gente tem fraqueza na hora de se posicionar e questionar esses assuntos. A gente precisa mudar de jogo, jogar um outro jogo. Um outro ponto está relacionado à prescrição do treinamento.
Ou seja, o aluno, ele vai te procurar com um problema e você vai precisar resolver esse problema. Então, você está sendo contratado para resolver esse problema. Bom, essa resolução de problema ela precisa acontecer com base em um conhecimento sólido. Então, a minha prescrição de treinamento precisa acontecer com base em resultados reais. Para isso, eu preciso fazer uma avaliação para obtenção de resultados reais, para eu realmente entender o estado atual do meu aluno, as limitações, e com base nisso, montar uma prescrição, dar um direcionamento para esse aluno. Uma outra questão que está intimamente ligada à avaliação, à autoridade, remuneração, valor, é a entrega de laudos e resultados. Ou seja, o seu aluno te procura, você faz uma intervenção e não entrega nada, a não ser o exercício diário que você acompanha. Isso é muito pouco. Então, é importante que você tenha a procura do aluno, você faça uma avaliação, com base nessa avaliação, você consiga entender o estado atual e as limitações daquele aluno. A partir daí, você elabora um programa de treinamento. Junto com a elaboração desse programa de treinamento, você entrega um feedback para o seu aluno, que são os laudos com as informações que você obteve da avaliação. E, periodicamente, você repete esse ciclo, avaliando, dando feedback e mostrando para o seu aluno, veja só, mostrando para o seu aluno o que está realmente acontecendo. Ou seja, a evolução dele perante o programa de treinamento, ela é apresentada através de laudo, resultados que a gente obtém através das avaliações. Esse é o caminho, esse é o jogo. A formação de um profissional premium passa por algumas etapas. E uma delas é a formação, capacitação continuada. Isso antecede a criação de valor e remuneração mais altas. Ou seja, como eu havia dito, para eu atingir um outro nível de remuneração, eu preciso me capacitar, ter um nível de entendimento maior do que a média para eu conseguir cobrar mais do que a média. Dentro desse contexto, as avaliações, elas são indispensáveis. Então, avaliação física, nós temos aí diferentes abordagens, né? Nós temos diferentes abordagens. Nós podemos fazer avaliações através de questionários, avaliações fisiológicas, composto corporal, flexibilidade, força, capacidade aeróbica. Essas avaliações vão nos dar informações, vão nos trazer informações, e através dela é mais fácil de entender as necessidades, quem é o nosso aluno, e elaborar um plano de ação mais assertivo. Dentro desse contexto estão as avaliações funcionais. As avaliações funcionais, elas envolvem avaliações de mobilidade, qualidade de movimento, força. Então, é um conjunto de testes organizados para verificar a fragilidade da sua capacidade de se movimentar. Então, a avaliação funcional, ela aborda algumas questões referentes à mobilidade, qualidade de movimento, e com base em alguns procedimentos, a gente consegue identificar possíveis limitações e fraquezas. Bom, o que que é avaliado na avaliação funcional? Controle neuromuscular, mobilidade articular, força muscular, encurtamento muscular, assimetrias, equilíbrio dinâmico, qualidade no agachamento. Ou seja, dentro da avaliação funcional, nós temos vários elementos que a gente consegue monitorar, medir. O que seria equilíbrio dinâmico? Nada mais é do que a capacidade de manter o controle postural enquanto o corpo se movimenta. Ela depende da interação entre sistema nervoso central, sistema proprioceptivo, força muscular, mobilidade articular. Perceba, vou aproveitar aqui esse momento para fazer um gancho. Então, olha só, ela depende da interação entre sistema nervoso central, sistema proprioceptivo, força muscular, mobilidade articular. Ou seja, quando eu começo a fazer a avaliação, quando eu começo a pensar em entregar resultados para o meu aluno, invariavelmente eu vou ter que
conhecer temas que vão fazer com que eu me torne um expert em determinados assuntos. Então, não tem como eu falar sobre avaliação funcional, entregar resultados, se eu não me familiarizar com nomenclaturas que a gente já viu ou irá ver ao longo da nossa formação, como, por exemplo, sistema nervoso central, sistema proprioceptivo, força muscular, mobilidade. Então, são temas, assuntos corriqueiros que muitas das vezes a gente, por ter um conhecimento raso, a gente se sente inseguro para discutir e se posicionar para os nossos alunos, para a nossa audiência na internet. Bom, a gente sabe que déficits no equilíbrio dinâmico estão associados ao aumento do risco de lesões, especialmente em atividades que exijam mudanças de direções. Essas mudanças de direções rápidas, saltos, aterrissagens e apoio unipodal, quando executadas em um momento que eu apresento déficit de equilíbrio, bom, esses déficits no equilíbrio dinâmico, eles estão associados ao aumento de risco de lesões, especialmente em atividades que exijam mudanças de direções rápidas, saltos, aterrissagens e apoio unipodal. Por que esses déficits ocorrem? Vejam só, lembrando, o equilíbrio dinâmico, ele exige a interação entre informações sensoriais, respostas motoras rápidas, planejamento de movimento eficaz e força muscular. Agora, se qualquer um desses componentes estiver deficiente, o corpo reage mais devagar, compensa de forma inadequada e não estabiliza as articulações de forma correta, como deveriam. Isso gera uma sobrecarga, aumento do potencial lesivo e, por consequência disso, a gente tem mais chance de lesão, redução de performance e uma qualidade de movimento cada vez mais prejudicada. O que seria a qualidade de movimento? Ela se refere à eficiência, controle, coordenação e segurança com que uma pessoa realiza um determinado movimento. Então, quanto melhor for a minha performance no movimento, mais segurança, mais eficiência eu vou conseguir ter naquele gesto, naquele movimento. Não se trata apenas de conseguir completar uma determinada tarefa ou exercício, mas como esse movimento é executado. Então, novamente, não é só sobre em realizar o exercício, mas a destreza que eu realizo aquele exercício. Quanto melhor for a minha qualidade em executar determinadas tarefas, mais eficiência, melhor performance e menor risco de lesão eu terei ao longo da minha jornada. Como que eu posso avaliar a qualidade de movimento? Existem diferentes testes, né? Y balance test, step down test, back squat, overhead squat, vários testes que fazem parte das avaliações funcionais. Então, dentro da caixa de avaliação funcional, eu tenho várias ferramentas. Y balance test, step down test, back squat, overhead squat. Então, são ferramentas que me ajudam a fazer uma avaliação de capacidade funcional. Além desses testes, nós temos vários outros testes que me ajudam a entender qualidade de movimento, restrição de movimento, e isso vai me dar melhores condições de fazer uma prescrição de treinamento mais assertiva. Muitos desses testes fazem a análise pelo agachamento. Analisam o agachamento. Ou com os braços para cima, né, o overhead squat, ou agachamento unipodal, ou agachamento descendo de uma caixa. Por quê essa preocupação pelo agachamento? Porque o agachamento é um padrão de movimento fundamental. Um dos padrões de movimento fundamental mais complexo.
e necessário para a melhora do desempenho esportivo, redução do risco de lesão e para apoiar as diferentes atividades físicas ao longo da vida. Então, o fato de agachar, o agachar, ele está dentro de diferentes tarefas. Tarefas essas do nosso dia a dia, tarefas essas relacionadas a treinamento, tarefas essas relacionadas à performance. Então, várias modalidades esportivas requerem que você agache em algum determinado momento. Vários exercícios envolvem um agachamento, né? O agachamento, o avanço, o afundo e assim por diante. E várias atividades do nosso dia a dia requerem também que eu agache para sentar, levantar, se movimentar e assim por diante. Então, o agachamento é um movimento fundamental. Partindo desse pressuposto, existem vários testes e protocolos que utilizam o agachamento como uma ferramenta para análise. O desenvolvimento da competência nos movimentos fundamentais deve ser visto como um componente essencial do treinamento preparatório, antes da atividade física vigorosa e do esporte competitivo organizado. Ou seja, eu ter condições de agachar, eu ter uma qualidade de movimento elevada ou boa no ato de agachar, ele precede a atividade física vigorosa e o esporte organizado e competitivo. Ou seja, se eu não consigo ter uma boa mecânica no agachamento, eu não consigo treinar com sobrecargas elevadas, porque ao ponto que eu aumento a sobrecarga, em cima de uma mecânica deficitária, eu aumento a chance de lesões. Então a lógica é, eu preciso melhorar o meu padrão de agachamento para eu conseguir trabalhar com cargas mais elevadas, treinos mais intensos e assim por diante. A baixa qualidade de movimento, ela está associada intimamente no aumento do risco de distensões, queda, sobrecarga articular. Então, novamente, eu preciso me preocupar com a qualidade de movimento para minimizar minha chance de lesões. Eu preciso analisar minha qualidade de movimento para eu conseguir aumentar a sobrecarga do meu treinamento, aumentar o peso, a dificuldade, a complexidade dos exercícios. Bom, a gente sabe que quando a gente pensa lá no agachamento, o posicionamento dos pés, o tornozelo é uma condição que está intimamente ligada à mecânica do agachamento. A gente sabe que uma restrição de mobilidade de tornozelo pode gerar sobrecarga por consequência de movimentos compensatórios em joelho, quadril e lombar. Ou seja, a restrição lá no tornozelo interfere na mecânica do movimento e é, isso é traduzido em aumento de sobrecarga em joelho, quadril e lombar. Então, existem diferentes testes e protocolos que são usuais para a análise das restrições de mobilidade de tornozelo. Testes esses que são usados para prognóstico, ou seja, para avaliar se existe ou não existe alguma restrição importante naquela articulação. Com base nisso, eu consigo elaborar um plano de ação, exercícios específicos para melhora da mobilidade do tornozelo, que vai gerar, por consequência, uma melhora no padrão de movimento, ou seja, na tarefa de agachar. E aqui fica uma dica de ouro para você que deseja se tornar um profissional premium. A familiarização com esses termos e procedimentos poderá ser muito útil na sua entrega de valor, entrega de programa, porque com base nesse conhecimento, o seu programa de treinamento, a sua entrega vai ser mais eficiente e mais segura. Com isso, você consegue aumentar a percepção de valor por parte do seu aluno, do seu cliente, e isso irá lhe colocar em um outro nível, em um outro patamar, aumentando assim o seu valor e, consequentemente, sua remuneração. Eu espero que você tenha entendido esse link que eu fiz
entre posicionamento, valor e conhecimento técnico. As avaliações, elas são um instrumento extremamente poderoso para te colocar em um outro nível, para fazer com que você entregue valor e que você seja reconhecido e, por consequência disso, tenha um outro nível de remuneração. As avaliações de tornozelo, embora seja aparentemente uma avaliação simples, ela tem uma relação direta com sobrecarga em outras articulações, como por exemplo joelho, quadril e lombar. E através dessas análises, eu consigo gerar uma intervenção, um treinamento com mais fundamentação, ou seja, um treinamento mais assertivo. Espero que você continue nessa caminhada e não pare. O sucesso ele leva tempo e ele depende da subida de alguns degraus da escala. A partir do momento que você vai subindo degrau por degrau, você vai atingindo outros níveis e esses outros níveis te abrem portas para melhores remunerações. Um abraço e até a próxima aula.